Bem, boa tarde a todos. Todos e todas alunos da disciplina de Estudo e Teoria do Direito. E vamos dar continuidade hoje ao nosso conteúdo programático, tá certo? Estamos na terceira unidade, na segunda parte da terceira unidade, que seria Direito como Ciência. Já vimos o Direito como Conhecimento, já vimos também o Direito como Objeto, e na última videoaula, nós iniciamos o estudo do Direito como Ciência. Definimos o que era ciência, caracterizamos o que fosse uma ciência, classificamos, especificamos algumas ciências, escolhemos inclusive uma classificação que é do juiz-filósofo, Hans Kelsen. Estudamos essa classificação, ciências naturais, ciências sociais, diferenciamos essas duas ciências paramentadas no seu objeto de estudo, tá bom? Vimos que as ciências naturais, elas estudam objetos que não têm vida, ou se têm vidas, são consequentes em suas reações. E estudamos também as ciências sociais e fizemos observar que as ciências sociais, o objeto de estudo das ciências sociais é um ser vivo, e esse ser vivo é inconsequente, que seria na realidade o ser humano, tá bom? Dentro das ciências sociais nós subclassificamos em ciências sociais causativas e ciências sociais normativas. Definimos as ciências sociais causativas como aquelas paramentadas no princípio da causalidade, portanto, estudaria o comportamento do homem como ele é. E vimos as ciências sociais normativas, inclusive exemplificamos. E as ciências sociais normativas, elas têm como parâmetro o comportamento do homem como ele deve ser. E a nossa ciência, a ciência jurídica, a ciência do direito, encontra-se, dentro dessa classificação. O direito, a ciência que vocês abraçaram para estudar e se profissionalizar, o direito é uma ciência social normativa, tá bom? Nós vimos que a ciência, ela se compõe como um conjunto imenso, muito grande mesmo de um conjunto imenso de informações que são retiradas de um determinado objeto, através de um método próprio. Então, para que nós possamos nos aprofundar dentro de uma ciência, o que é que a didática ou a filosofia da educação ela se propôs, tá bom? Para que nós possamos estudar um determinado objeto de uma forma científica, ou quando nós pretendemos estudar uma ciência, que é algo muito grande, então nós devemos estudar sobre determinados parâmetros, alguns parâmetros pantonômicos, quer dizer, vamos estudar ela como um todo,
Ou nós podemos também pegar essa ciência e partir ela em inúmeros compartimentos, tá bom? Essa forma de estudar uma ciência, nós podemos determinar ou denominar de disciplinas, tá bom? Disciplinas. E a nossa aula de hoje, ela se propõe a estudar, dando continuidade ao direito como ciência, a estudar as disciplinas jurídicas. Tá certo? Então, imaginemos a ciência do direito, tá certo? E nós agora, nós, vamos nos propor a estudar essa ciência do direito. Quer dizer, esse conjunto imenso de informações sobre um determinado objeto, que seria o comportamento do homem, como ele deve ser, no intuito de buscar a pacificação social. Aí eu disse a vocês, quando nós vamos estudar uma ciência, nós podemos estudar ela como um todo, nós chamamos isso de disciplinas fundamentais, ou podemos estudar a ciência do direito partindo essa ciência em vários compartimentos. E esses compartimentos nós denominaríamos de disciplinas particulares. Então, nós temos as disciplinas fundamentais do direito. Estas estudam o direito de forma pantonômica, quer dizer, de uma forma como um todo, sem parti-lo. E tem as ciências particulares, ou as disciplinas particulares. Estas, nós vamos partir o direito em compartimentos, e a cada compartimento desse, nós vamos denominar como uma disciplina particular. No curso de Direito, vocês estão fazendo, estão iniciando esse curso de Direito, vocês podem observar que vocês vão passar 5 anos, e nesses 5 anos vocês vão estudar o direito, todo ele partido em compartimentos. Então vocês imaginem a ciência do direito como um círculo, tá certo? Um círculo. E nós pegássemos esse círculo e partíssemos esse círculo em vários pedacinhos. Cada pedacinho desse é uma disciplina particular. E você vai estudar o direito sobre aquele parâmetro particular. Vamos dar um exemplo. Direito penal. Vocês vão estudar o direito, tá bom? Ou vão estudar o comportamento do homem, como ele deve ser, para que ele não venha a cometer ou não venha a ter o comportamento tido como crime, tá certo? Ou então vamos lá, direito civil. Direito civil nós vamos estudar o comportamento do homem, né, dentro do mundo jurídico, em relação a outros homens. O direito contratual, o direito empresarial, direito de família. Aí vamos estudar o comportamento do homem, tá certo? Frente aos seus parentes próximos. Outro, direito administrativo. O direito administrativo nós vamos estudar o comportamento do homem para com o Estado. Direito econômico, o comportamento do homem frente aos parâmetros econômicos, os parâmetros da economia, tá bom? Direito ambiental, o comportamento do homem em respeito a um direito difuso que seria o meio ambiente. Aí direito tributário, aí o comportamento do homem, do contribuinte, para com o dever de pagar seus impostos, taxas, contribuições. Vamos lá, outro direito constitucional. Nós vamos estudar o homem frente à organização do seu Estado, né? Delimitando ali os seus direitos
e garantias fundamentais, a organização do seu Estado. E assim sucessivamente. Professor, nós vamos partir o direito em quantas partes? Tá bom? Tantas quantas seja necessário. Bom, direito virtual, né, o cyberdireito, o biodireito, né, o direito processual, penal, civil, tributário, constitucional. É o que vocês vão fazer durante os 5 anos, tá bom? Vocês vão estudar o direito de forma compartimentada. Direito das sucessões, vamos estudar ali as relações pós-mortem, né? O que é que acontece quando uma pessoa morre? O que é que vai acontecer com o seu patrimônio? Essas relações, elas são estudadas pelo direito das sucessões, direito das coisas, a relação do homem com o que lhe pertence, com a propriedade, com a posse. Então, tantas quantas sejam as dimensões humanas, corresponderá a um compartimento jurídico, tá bom? Então, repetindo, as disciplinas particulares são aquelas que estudam o direito por partes, por compartimentos, tá bom? Professor, são quantas partes? Já falei, tantas quantas seja necessário. Nós temos de direito marítimo, direito militar, direito imobiliário, tantas quantas mereçam ser exploradas pela ciência do direito, tá certo? Essa aí vocês vão estudar durante o decorrer de todo o curso, tá certo? Pode observar que você não vai estudar o direito como um todo nas disciplinas particulares. Eu estudo ele como aquela partezinha ali, aquele pedacinho dele. Aí vem agora as disciplinas denominadas disciplinas fundamentais. Essas disciplinas, elas estudam o direito como um todo, não por partes. E aí, nesse caso especificamente, nós só temos 4 disciplinas fundamentais, tá bom? Seria a dogmática jurídica, seria a filosofia do direito, a história do direito e a sociologia jurídica. Essas 4 disciplinas fundamentais, elas não estudam o direito por partes. Ela vai estudar o direito, a ciência do direito, como um todo, tá bom? Aí vamos ver agora cada uma delas, estudar cada uma delas, para que vocês entendam, né, o que seja a dogmática jurídica, o que seja a filosofia do direito, o que seja a história do direito, e o que seja a sociologia jurídica, tá bom? E aí nós encerraríamos a aula de hoje com essas 4 disciplinas fundamentais, tá bom? Então vamos lá. Primeira, a dogmática jurídica. Professor, o que seria, o que é que estuda a dogmática jurídica, tá bom? A primeira observação a ser feita para vocês se vocês têm a noção do que seja um dogma. Né? O que é um dogma? Tá bom? E aí eu complemento a vocês que dogma é um conceito indiscutível. Nós vamos tomar o dogma, e toma ele como uma verdade absoluta e indiscutível. Tá certo? A religião, por exemplo, ela é cheia de dogmas. Vou dar um exemplo de um dogma na Igreja Católica, por exemplo, né?
a Trindade divina, Pai, Filho e Espírito Santo em um único ser. É indiscutível isso, tá bom? Não se discute isso. A gente tem que tomar isso como verdade, tá bom? É um exemplo. E no direito, o que é que a gente pode tomar como dogma? Mas só nesse parâmetro da dogmática, tá bom? Vocês são lembrados no início do semestre, quando eu falei para vocês que nós, como juristas, nós não vamos estudar ou definir ou buscar saber o que é certo ou errado, o que é bom ou ruim, tá certo? O que é bem, o que é mal, o que é pecado, o que não é pecado. Isso não nos interessa como um técnico jurídico, tá certo? O que a gente vai interessar para nós é se é o que é legal e o que é ilegal. Não importa se o que é legal, por exemplo, é pecado. Não importa. Você toma como, por exemplo, a infidelidade no casamento, por exemplo. A infidelidade no casamento, se você fosse observar sobre um parâmetro da moral, seria um comportamento imoral. Se você fosse para um parâmetro religioso, a infidelidade seria um pecado. Para o direito, a infidelidade, tá certo? Ela não se constitui um crime, por exemplo. E isso é indiscutível. Tá bom? Não partir de um parâmetro de que a infidelidade ela não seria um crime. Professor, ela é um ilícito? Ela pode sim ser um ilícito civil. Tanto que essa ilicitude civil, ela poderia motivar um divórcio, tá bom? Poderia motivar um divórcio. Que outro exemplo é o caso do incesto. Você imagine um pai que mantém relações maritais com sua filha, ou uma mãe que mantém relações maritais com seu filho, tá bom? Se os filhos, o menino ou a menina, tiver acima de 18 anos, para o direito não é nada. Você não pode proibir, juridicamente, você não pode proibir um pai ou uma mãe que venha viver maritalmente com o seu filho, ou com a sua filha ou seu filho, respectivamente. Agora, se eu pegasse esse fenômeno incesto, tá certo? E levasse para a religião, era um pecado mortal. Se eu levasse para o campo da moral, é um comportamento imoral. Para a ética, um comportamento aético. Mas para o mundo jurídico, se ambos forem capazes ou absolutamente capazes, tá bom? Acima de 18 anos, não é nada. Tá vendo por quê? Porque nesse momento, quando a gente vai estudar a norma, a gente estuda ela como um dogma. Nós não vamos discutir se ela é certa ou errada, se ela é boa ou ruim, se ela é bem, se ela é mal, se ela é pecado ou não pecado. Nós vamos partir daquele parâmetro. Tá certo? E a partir dele a gente passa a estudar. Vamos para um outro caso mais claro que está no Código Penal. O caso a gente chama de aborto sentimental. O que é o aborto sentimental? O aborto sentimental é aquele aborto legal, possível, tá bom? Permitido para uma garota que engravidou fruto de estupro, tá certo? Aí você diz, mas eu não concordo não. Eu não concordo não, porque o bebê é uma vida e a mãe não pode interferir na vida. Não importa para você, meu amigo. Se essa garota, tá bom? Não vou botar uma mulher. Se essa mulher, acima de 18 anos, se ela optar por abortar, basta apenas que ela comprove que aquela gestação, tá bom? Aquela gestação é fruto de estupro.
Se é certo, se é errado, se é pecado, se não é pecado, não vai nos interessar. Então nós vamos partir desse princípio de que esse comportamento, essa decisão, tá bom, do nosso legislador em não tipificar como crime o aborto sentimental é indiscutível. Tá bom? Eu posso discutir em uma outra disciplina jurídica, mas na dogmática, não. Tá certo? Então, vamos tentar agora definir o que é dogmática jurídica e depois ainda posso fazer algumas explicações, tá bom? Então, vocês colocam a dogmática jurídica como uma exposição metódica, sistemática, ordenada de todos os preceitos e normas vigentes em um determinado ordenamento jurídico. Repetindo, é uma exposição metódica, sistemática, ordenada de todas as normas e preceitos de um ordenamento jurídico. Tá certo? Quando eu falo exposições metódicas, porque eu falei de um método sistêmico, porque elas não vão se confrontar, elas vão estar de forma harmônica, tá bom? E ordenada, porque ela vai respeitar uma ordem, tá bom? Que até constitui o que nós chamamos de ordenamento jurídico. Além de que a dogmática jurídica, ela vai estudar, tá certo? As relações e os problemas advindos da aplicação desses preceitos e normas. Isto é que é a dogmática jurídica. Tá bom? Quer dizer, professor, que ela vai estudar a relação, né? Vai ser um estudo relacionado, tá bom? Aos problemas advindos da aplicação destas normas. Sim, tá certo? Então imagina um caso que nós temos um código, tá bom? Penal, civil, enfim, onde eles vão estar ali preceituando os comportamentos que, uma vez você vivendo aqueles comportamentos, você deverá receber as consequências advindas daquele comportamento. Então vamos dar um exemplo. Matar alguém. Aí tá lá. Isso é um comportamento, é uma norma. Matar alguém de 12 a 20 anos. Então, o que é que acontece? O que acontece é que se João matar José, então João se enquadrou neste tipo penal, matar alguém. Então, qual é a consequência? De 20 ou de 12 a 20 anos. No entanto, a dogmática vai partir do princípio de que matar alguém é um dogma, não se discute, mas nós vamos ter que fazer o que nós chamamos de subsunção da norma ao fato. Aplicar a norma ao fato. E aí eu vou estudar, vamos lá. Por que João matou José? Em que circunstâncias João matou José? Qual é a imagem de João junto à sociedade? E ali, nesse conjunto circunstancial, nós vamos agora, tá certo? Aplicar a norma, que poderá surgir, sim, alguns problemas. E a dogmática tem que resolver. Por exemplo, João matou José para defender a sua filha. Opa! Estamos diante de uma possível legítima defesa. E se for legítima defesa, tá certo? Pode ser um excludente de criminalidade. E no caso aí o João não iria ser punido, tá certo? Ou então imagine uma situação. João matou José porque ele agiu em violenta emoção logo após uma injusta provocação do José. Opa! Estamos diante de uma minorante. O que é um minorante? Uma causa de diminuição de pena. Esse estudo também é feito pela dogmática.
Mas você pode observar que não foi discutido de forma nenhuma se matar alguém é ou não é crime. Não foi discutido isso. É crime e é indiscutível. Não importa se é bem ou mal, é crime. Não importa se é certo ou errado, é crime. Neste parâmetro, é sobre esse ponto de vista que nós podemos definir o campo de atuação da dogmática jurídica. Tá certo? Não sei se eu fui bastante claro, mas se vocês tiverem dúvidas, hoje à noite, hoje dia 8 de abril, a partir das 19h30, nós estaremos em tempo real, em uma sala virtual, no Google Meet, tá bom? E que nós poderemos, tá certo? Vocês poderão me sabatinar, poderão tirar dúvidas comigo hoje, tá bom? Quando for lá pelas 19h15, mais ou menos, eu vou colocar um link do vídeo, que eu até já expliquei, mandei para vocês por e-mail. E aí, quando vocês entrarem no sistema AVA, logo no início vai ter lá um link denominado ETD Tira Dúvidas 08/04. Você clica em cima e já vai direcionar para a nossa sala virtual, nossa videoconferência. Tranquilo? Tranquilo no que tange a dogmática jurídica? Então vamos passar agora para a filosofia do direito. Bom, definindo, né, a filosofia do direito, ela vai ser um estudo crítico, sistemático dos pressupostos lógicos, axiológicos e históricos do fenômeno jurídico ou do direito. Então, se vocês forem perspicazes bastante para entenderem os termos que eu utilizei na definição de filosofia do direito, vocês vão denotar logo de início que a filosofia do direito ela é antagônica à dogmática. Em que sentido? No campo da filosofia do direito, nós podemos sim discutir poderemos discutir a natureza, né, comportamental que está prevista nas normas. Tá bom? Por exemplo, lá na dogmática jurídica, ou lá na norma, nós temos que aborto seria crime. Tá bom? O aborto é crime. E aí você, na filosofia, o que é que a gente pode discutir? Nós vamos discutir, por exemplo, o que é aborto. Não é? A partir de quando seria aborto? A partir de quando não é mais aborto? Essas discussões, elas são acaloradas dentro da filosofia do direito, tá bom? E, obviamente, que dessas discussões poderá surgir, sim, tá bom? Normas. Mas só que a partir do momento que dessa discussão surgir a norma for criada, a partir dali ela passa a ser um dogma e dentro da sua aplicabilidade, nós não discutiríamos mais se ela é ou não certa, o que é que ela é, enfim. Um exemplo claro para vocês foi no final da década de 90, início, né, dos anos 2000, quando nós discutíamos se as células troncos seriam ou não vidas.
ou se aquele material genético criogenado, tá bom, seria ou não vida. E aí o STF, o Supremo Tribunal Federal, ele abriu uma discussão, tá bom? Acalorada mesmo. Naquele momento, as partes ali envolvidas, interessados, né, em uma grande audiência pública, ali eles estavam filosofando. Quando uns diziam que não, que é vida, outros diziam que não é vida, tá certo? Nós não poderíamos trabalhar as células troncos, porque as células troncos já estavam, já seriam o início de uma gestação, porque ali já haveria ali um gene. Então, essa discussão ela foi acalorada. É uma discussão de cunho realmente filosófico. E aí os ministros do Supremo Tribunal Federal ouviram todos, né, ali os envolvidos, todos os interessados, mas ao final, eles emitiram, né, uma decisão, e essa decisão passou a ser agora norma e não se discute mais. Então, foi-se decidido naquela época que as células troncos, para serem trabalhadas geneticamente, tá bom? Elas não seriam consideradas vida. Tá certo? E aí, o que aconteceu? Os cientistas, é claro agora, seguros de que não estariam cometendo nenhuma ilicitude, passaram a trabalhar com as células troncos. E de lá para cá, vocês já sabem qual é o resultado, né? Nós conseguimos grandes avanços no que tange as ciências e tal, mas ainda hoje há uma discussão ética. E quando a gente fala de ética, a gente fala de filosofia, tá certo? De filosofia. Você pode discutir filosoficamente, dentro da filosofia do direito, o que é aborto, até quando é aborto, se a gestante ela tem o poder de decidir ou não sobre a vida de um nascituro, né? De um ser humano em gestação. Essa discussão, ela ainda hoje é feita, tá certo? Mas quando a gente fala que essa discussão é feita dentro do parâmetro jurídico, é porque nós estamos dentro da filosofia do direito. Mas passar para a dogmática jurídica, nós não vamos discutir, não. Tá bom? É dizer, será que a mãe ela tem realmente o poder, né, de decidir se o bebê deve ou não morrer, deve ou não perder a vida? Aí vem as regras que dizem, olha, meu corpo, minhas regras, né? E algumas alas que defendem o aborto. Meu corpo, minhas regras. Sim, o seu corpo, suas regras. Mas quem é dono do corpo do bebê? Aí vem essas indagações, essas discussões, e aí nós estamos dentro do campo da filosofia do direito. Se for para a dogmática, é bem simples, a dogmática. Uma mulher gestante quer abortar. Aí o direito pergunta, a senhora está grávida fruto de um estupro? Ela não. A senhora tem como comprovar que há uma grande possibilidade da senhora morrer com o desenvolvimento dessa gravidez? Não. A senhora já fez o exame do bebê e esse bebê, ele tem algum problema de anencefalia? Não. Então, a senhora não pode abortar. Se a senhora fizer isso, a senhora estaria cometendo um crime. E quem fizer, quem participar, também estará cometendo um crime. Viu aí como é a dogmática? Né? Não, mas eu tenho direito. Não, mas porque eu não queria engravidar. Não tem conversa, no campo da dogmática. Você quer discutir filosoficamente? Pode discutir. Pode até fazer uma tese, uma dissertação
sobre o assunto, tá certo? Mas até que a norma permaneça, né, e ainda hoje, dentro da legislação brasileira, nós só temos 2 casos de abortos permitidos, legais, e um que é jurisprudencial, tá bom? Mas tem países aí, por exemplo, que cada país tem a sua legislação. Mas nós temos países aí em que existe até um aborto econômico. Professor, o que é aborto econômico? O aborto econômico é aquele que seria permitido porque a gestante não tem condições econômicas nenhuma de suprir um bebê. Não tem, tá bom? Não teria. Imagina aquelas mulheres que moram nas ruas, né? Não tem onde morar, vivem como pedintes, né? Tem determinados países que há essa possibilidade de ela ter engravidado, ela procura o Estado, comprova que essa situação de pobreza, de miséria extrema, e é possível. Aqui no Brasil, isso não é possível, tá bom? Tem países, turma, que tem o aborto pós-nascimento. Tá certo? Que poderia haver um desses estados que foi criado, o próprio estado de Nova York, nos Estados Unidos, né? A legislação deixou de forma ambígua essa possibilidade, né? De que logo após o nascimento, logo após mesmo, né? Tempo depois não, haver essa possibilidade, tá bom? Tem discussões filosóficas, tá bom? De que tem uma escola na Europa que diz o seguinte: um ser humano, ele só nasce quando ele começa a perceber-se, a ter consciência de si mesmo. Aí é que ele nasce. Até lá, tá bom? Não seria um ser humano completo. E aí poderia haver, sim, o aborto. Aí vem as indagações dentro da filosofia. Você pode discutir. E se um bebê nasce, por exemplo, ele nasce com deficiência mental, daquelas que ele não vai conseguir nem perceber a si e nem ao que está ao redor dele. E aí? Nós tiraríamos a vida desse bebê pelo fato de ele ter nascido dessa forma? Sim ou não? Vai depender de cada país, de cada cultura, né? Da vontade do povo, que vai se transcender no legislador. E é esse legislador que vai criar a lei. Viu como a filosofia do direito, ela trata, né, de compor valores aos comportamentos previstos na norma. Por isso que nós falamos, é uma exposição crítica e sistemática, né, de pressupostos lógicos, axiológicos. Quando eu falei axiológico, eu coloquei ali, tá certo? A discussão de valores. A axiologia é a parte da filosofia que vai estudar os valores, tá bom? Os valores. Tranquilo sobre filosofia? Qualquer coisa, é só indagar na videoconferência de hoje à noite, tá bom? Vamos agora para a terceira disciplina fundamental do direito, que seria a história do direito, tá bom? A terceira disciplina fundamental, tá bom? E aí, a história do direito, nós poderíamos definir como o estudo
das instituições e sistemas jurídicos do passado, com o fim de explicar, tá certo? As modificações, os motivos das modificações desses institutos no decorrer do tempo, tá bom? Então, repetindo, a história do direito vai ser a disciplina jurídica que vai estudar os institutos, as instituições e sistemas jurídicos do passado, com a finalidade de entender, né, o motivo das suas modificações e desenvolvimento até os dias de hoje. Então, é de importância vital para um jurista, que ele entenda o desenvolvimento de uma instituição que ele hoje está a defender ou a acusar. Tá certo? Futuramente, daqui uns 4 anos e meio, 5 anos, quando vocês estiverem no último semestre do curso de Direito, vocês vão apresentar uma monografia, tá bom? E essa monografia vai tratar de algum instituto jurídico que você achou interessante, que você deseja expor, explicar, explicitar, descrever em um trabalho monográfico. Pois preste atenção, o seu orientador, ele vai exigir de você que você, em algum momento da monografia, fale sobre a história daquele instituto, tá bom? Por exemplo, hoje eu estou com uma monografia de um aluno que ele está tratando sobre as facções criminosas, tá bom? O trabalho dele é voltado para as facções criminosas aqui no estado do Ceará, tá bom? E aí, nós criamos um sumário provisório. Um sumário provisório para a monografia dele. E um dos itens, eu botei logo, vamos falar sobre a historicidade das facções criminosas. Tá bom? E aí você vai ver que não é de hoje não. As facções criminosas, elas não nasceram nessa última década não. Tá bom? E aí ele se reportou há 200 anos atrás, tá bom? 200 anos atrás. E aí só que é óbvio que as facções criminosas, ou aqueles grupos considerados como facções criminosas de centenas de anos atrás, é óbvio que não tem a mesma característica, né, a mesma finalidade das de hoje. No entanto, né, é importante que nós venhamos a entender como essas facções chegaram ao que está hoje, como elas estão hoje, tá bom? Que os muros de uma penitenciária não impedem as suas ações. Não impede as suas ações, tá bom? Há muito tempo atrás, quando se identificava um determinado grupo que agia, né, à margem da lei, e quando esse grupo ele era flagrado, preso, o que é que se fazia? Colocava entre muros e acabou-se ali. E ali se acabou-se. Dividia ele, espalhava ele, e acabava com os efeitos daquele grupo, ou a nocividade daquele grupo. Ou então, alguns países iriam com a pena de morte. Hoje, você pode prender eles, colocar um no Acre, outro no Rio Grande do Sul, outro no Mato Grosso,
e outro no Rio Grande do Norte. E ainda continua ainda se comunicando. Ainda consegue se comunicar. Tá certo? Porque existe paralelo a esse nosso mundo, denominado de realidade, existe também um mundo virtual. Tá certo? Um mundo virtual. E hoje a comunicabilidade, hoje ela é muito mais acessível do que há centenas de anos atrás, ou há dezenas de anos atrás. Para vocês ficarem sabendo, eu sou de uma época que, se acontecesse o que está acontecendo agora, nós não estaríamos dessa forma aqui não, tá certo? Talvez agora nós estaríamos em uma fila imensa diante de orelhões, que seriam alguns pontos da cidade onde tinha um telefone público. E aí você usava uma ficha, e aí ia colocando as fichas, cada ficha durava 3 minutos, quando faltava poucos segundos para acabar, você ligando aqui, aí sai uma voz, falta poucos segundos para acabar a sua ligação, você corria e colocava outra ficha, e aí sucessivamente. Hoje não, hoje estamos aqui com um aparelho celular, que é um mundo, o aparelho celular hoje, ele é um mundo. Ele é uma biblioteca, eu tenho cerca de quase 1.200 livros no meu celular. Uma biblioteca ambulante. É uma sala de aula. Você com um celular você pode criar hoje uma sala de aula e óbvio, dentro dos limites, né? Dentro dos limites de uma sala de aula virtual, mas você pode sim ainda dar consistência, né? Dar continuidade a uma determinada atividade. Então, daí a importância da história do direito, tá bom? Do direito. E por último, a última disciplina, nós temos a sociologia jurídica. E aí, professor, o que é que nós podemos definir a sociologia jurídica, né? Ou a sociologia do direito, como é que nós podemos definir? A gente pode definir como um estudo analógico das relações entre o ordenamento jurídico, entre o direito e a vida social, tá certo? Tendo como o direito produto e produtor de fatos sociais. Resumindo, a sociologia jurídica seria aquela disciplina jurídica que vai estudar a relação entre o direito, entre a norma jurídica e a vida social, o cotidiano social, tá certo? Mas sempre paramentado na assertiva de que o direito, ele é um produto dos fatos sociais, mas ao mesmo tempo ele também produz fatos sociais. Quando eu estudo uma determinada norma jurídica sob o parâmetro da sociologia, o que é que eu vou fazer? Eu vejo assim, estou aqui dentro de uma norma jurídica, tá bom? Aqui a norma jurídica. Aí o sociólogo diz, bem, essa norma jurídica, ela traz consigo um comportamento de dever ser. Mas esse comportamento de dever ser, ele é produto de alguns fatos sociais. Tá bom? Imaginemos, vou dar um exemplo para vocês de um fato social. Para você ver como ele cria uma norma. Há um tempo atrás, não é muito tempo atrás não, menos de 10 anos atrás, nós tínhamos um comportamento, nós brasileiros, nós tínhamos um comportamento. Quando nós ficávamos doentes, tá bom?
Imaginemos, aconteceu comigo. Eu ficava com a garganta inflamada e tinha febre, tá certo? O que é que eu fazia? Eu ia a uma farmácia, tá bom? Chega lá e dizia, olha, eu quero comprar uma caixa de amoxicilina, tá certo? Eu quero um antitérmico e eu quero uma coristina D. Pronto. Era um pacote que me curava facilmente desta doença que seria garganta inflamada, tá bom? Uma inflamação na garganta. Quer dizer, eu estaria com uma infecção na garganta. Eu fazia isso. E não era só eu não, é todos os brasileiros. Ora, um comportamento como o meu, ele é um fato social. Vocês imaginam agora, dezenas, centenas, milhares desses comportamentos, tá certo? Ele constitui um fato social. O que foi que o Estado, naquela época, através de estudos, concluiu? De que nós estávamos ali, como nós não éramos médicos, tá bom? E nós não éramos disciplinados por médicos. Então, geralmente, eu comprava uma caixinha de amoxicilina e lá dizia, olha, você tem que tomar, são 7 comprimidos, você tem que tomar 7 dias. São 14 comprimidos, 2 comprimidos a cada 12 horas durante 7 dias. Só que quando chegava no 5º dia, eu já estava bom. Aí eu pegava e abandonava. Quando eu abandonava, o que acontecia? A bactéria que estava em mim, ela não estava ainda totalmente eliminada. E ela criava resistência àquele antibiótico e podia se transformar em uma superbactéria. Isso nunca aconteceu comigo não, tá bom? Mas foi o que os estudos concluíram na época. Aí o governo fez, o Estado brasileiro fez, ele concluiu que esse fato social precisava ser disciplinado. E aí criou uma norma proibindo agora de que houvesse automedicação, pelo menos no que tange a antibióticos. E o antibiótico passou a ser uma medicação que só pode ser adquirida através de prescrição médica. Vocês viram aqui um fato social, automedicação, tá certo? Produziu uma norma jurídica, produziu direito, produto de fatos sociais. Mas acreditem, a partir do momento que essa norma foi criada, surgiram novos comportamentos, novos fatos sociais. Vou dar um exemplo. Como o Vasconcelos não poderia mais comprar a automedicação, ou o medicamento, eu não poderia mais me automedicar, eu tinha que ir para o médico para conseguir o medicamento. E para eu ir para o médico, eu tenho que deixar de trabalhar. Né? Tenho que deixar de trabalhar. Aí você diz, mas Vasconcelos, faltar uma aula, o Vasconcelos. Né? Não tem importância não, professor, nem é muito bom esse professor e tal, não faz falta não. Mas não é o Vasconcelos só. Eram dezenas, centenas, milhares, quiçá milhares, dezenas de milhares de pessoas que naquele dia não puderam ir trabalhar. E vocês sabem que é num país dezenas de milhares de cargos estarem vagos durante 24 horas. O que é que não pode causar? Então causou novos fatos. Que é outro simples. Nós tínhamos uma regra que ela não era jurídica e dizia assim: se você beber, não dirija. Tá bom? Se você vai beber, não dirija. Era uma regra, mas essa regra era uma regra de etiqueta. Tá bom? Ela não trazia consigo a obrigatoriedade. No entanto, nós não respeitávamos essa regra. Então, esse fato social, esse comportamento social de dirigir sob efeito de álcool, tá certo? Nós não cumprimos. Por que nós não cumprimos? Porque não era obrigatório. Sabe o que aconteceu?
em um levantamento, através de estudos e tal, enfim, o Estado resolveu por tipificar agora esse comportamento como crime. Não foi proibir, não. Ele tipificou esse comportamento de dirigir embriagado como um crime. E aí, denominou-se, nós chamamos naquela época de a lei tolerância zero. Por que tolerância zero? Porque não importava, tá bom? A quantidade de álcool no sangue. Podia ser o mínimo possível. Você estaria cometendo um crime. E aí, começaram-se a muitas blitz, né, e tal, enfim. Sabe o que aconteceu? Um fato social, tá certo? Dirigir sob efeito de álcool, produzir uma norma, agora é crime. Sabe o que aconteceu? Olha como o direito ele produz fatos sociais também. O que aconteceu foi que nós tivemos um número imenso de demissões, pelo menos aqui em Fortaleza, de garçons na beira-mar, né? Na beira-mar. Por quê? Ao final de semana as pessoas iam lá para se divertir, comer e beber, tá bom? E agora não podiam mais. Então, o que aconteceu? As pessoas passaram a jantarem, a se divertir, a beberem mais próximo de casa. Que é outro também, isso é estudo do Detran, não é meu não, é estudo do Detran. As ruas vicinais passaram a ficarem mais estragadas. O que quer dizer? As pessoas estavam burlando a lei, no lugar de vir pelas vias principais, onde tinham as blitz, elas vinham pelas vicinais, aquelas vias secundárias. Que é outro também, aqui no Brasil, naquela época, o número de CNHs de homens eram bem maiores do que a de mulheres, tá certo? E o que aconteceu naquela época? Houve um aumento muito grande também de CNHs de mulheres. É como se, né, uma presunção de que o homem que dirigia passou agora a solicitar que a sua esposa tirasse a carteira, porque eles sairiam juntos, ele bebia e ela voltava dirigindo. Tá certo? Vocês estão vendo aí o que... quer mais? Houve um maior número de acidentes de bicicleta. As pessoas passavam a andar mais de bicicleta, né? Enfim, esses dados que eu passei para vocês, não foi eu que inventei, não. Esses dados na época surgiram em reportagens, em artigos científicos, em trabalhos científicos, enfim. O que eu quero dizer para vocês é que quando uma norma nasce, ela foi criada, a norma, é porque fatos sociais antes a impuseram. Tá bom? Nós estamos passando por uma situação como essa hoje, né? Um fato social, né? Um fato de transtornos na saúde fez com que os governos estaduais, municipais e federal, União, passassem a emitir decretos. Decreto é norma jurídica. Nós temos no Rio de Janeiro, por exemplo, praias fechadas, cercadas por cerca, né? Para impedir. Nós temos países no mundo, cidades no mundo, em que as pessoas estão sendo multadas se saírem. Tá certo? E, consequentemente, a partir do momento que nós criamos a norma jurídica, aconteceu um fato na área saúde, vai haver muita morte, cria-se uma norma. Puf, tá aqui a norma. Criou a norma, agora vem a produção dessa norma. Por exemplo, pode acontecer desabastecimento, pode acontecer de termos uma depressão econômica, tá certo? Tá aqui nós agora fazendo aula, né, em vídeo, vamos ter uma videoconferência hoje à noite, tá vendo? Então, esta relação entre a norma e a vida social, né, esse estudo do direito como produto e produtor de fatos sociais,
é estudado, é uma missão da sociologia jurídica. Tranquilo? Então a gente encerra a aula agora. Falamos hoje sobre as disciplinas jurídicas, que era complementando e encerrando, aliás, a unidade Direito como Ciência. Na próxima semana, vamos ter, dando continuidade, nós teremos o Direito como Sistema. Tá bom? Só lembrando a vocês que hoje à noite nós teremos uma videoconferência para tirar dúvidas sobre a matéria da aula, tá certo? Quando for mais ou menos lá pelas 19h15, 19h20, eu vou estar colocando um link no AVA, naquela seção logo no inicial de avisos, vai estar lá um link, e nesse link vai estar denominado ETD Tira Dúvidas 08/04. Você clica em cima e você vai ser direcionado à sala de aula, tá bom? Vamos começar às 19h30 e nós teremos 1h30 para discutir. Já tem sido assim, eu tenho feito isso nas outras disciplinas e tem dado um bom retorno para os alunos tirar dúvidas. Tranquilos? Então, até mais tarde. Saudades, tá certo? De todos. Eu vou deixar junto com esse vídeo um roteiro de aula para que você, eu vi até umas fotografias no Instagram da faculdade, né, dos alunos do primeiro semestre. Especificamente eu observei de uma aluna do primeiro semestre, ela colocando lá, né, fazendo suas tarefas. E isso é de importância vital para que você não perca o liame, né? O liame entre o que você está aprendendo, o que você escolheu para profissionalizar. Então essa continuidade depende mais do aluno do que do próprio professor, tá bom? Principalmente quando nós não estamos nos encontrando em um local único, em todo mundo na sua casa, todo mundo no seu local, tá certo? Tranquilos? Mais tarde estamos por aí. Tchau, tchau.